Em 1950, o escritor de ficção científica Isaac Asimov escreveu o conto Evidências. O protagonista, Steven Byerly, é um promotor objetivo, racional e de reputação impecável. Para concorrer ao cargo de prefeito, Byerly é obrigado a passar por um teste destinado a confirmar sua natureza humana. Afinal, um político tão perfeito assim lembra demais um robô. Steven Byerly passa no teste e se torna prefeito e, mais tarde, coordenador de todo o planeta Terra. Mas o final do conto não deixa o leitor duvidar. Steven Byerly é, afinal, um robô, tão perfeito que não se pode distingui-lo de um ser humano. E você, pessoalmente, está preparado para um presidente robô? Será que esse cenário nos aguarda no futuro? Em 2017, uma notícia sobre um bot político neozelandês chamado Sen se espalhou pelo mundo. Ele domina perfeitamente a situação política, entende o humor do eleitorado, além de lembrar absolutamente de tudo. E, além disso, se aperfeiçoa diariamente. Os criadores acreditam que, em um futuro próximo, Sen se tornará um excelente funcionário público. Sim, hoje a inteligência artificial já ultrapassou os limites dos filmes de ficção científica. Estamos avançando a passos largos rumo a um futuro digital. Viva a quarta revolução industrial. Os robôs vão fazer o trabalho chato por nós. Os carros autônomos não vão mais ficar presos em engarrafamentos e o nível de criminalidade vai diminuir graças à tecnologia de reconhecimento facial. Ou será que tudo vai ser um pouco diferente? De onde vieram os tecno-otimistas e por que eles discutem tão ferozmente com os tecno-pessimistas? Talvez a questão seja totalmente diferente e não esteja nas tecnologias. Vamos tentar entender essa questão complicada. Havia um personagem enigmático chamado Rei Lud. Apenas alguns séculos atrás, os donos de fábricas de meias em Manchester começaram a receber cartas com ameaças dele. Ele exigia que os empresários se livrassem de suas máquinas mecânicas, ou então ele destruiria seus negócios prósperos. Segundo outra lenda, Ned Ludd, em um acesso de fúria, destruiu 2 teares com um martelo. Em 1810, sua assinatura, mesmo sem comprovação, constou em um manifesto dos trabalhadores exigindo a remoção das máquinas das fábricas. Inspirados pelo ato do lendário Ned Ludd, os trabalhadores praticavam sabotagem, organizavam greves e às vezes até matavam seus empregadores. Os centros de atividade dos luditas eram os condados de Nottinghamshire, Lancashire e Yorkshire. Eles atacavam as fábricas à noite. Cada membro do movimento fazia um juramento de lealdade e Ned Ludd tornou-se o líder simbólico do movimento. Segundo a lenda, ele lembrava Robin Hood. Os rebeldes se escondiam em Nottinghamshire, terra natal do famoso bandido nobre, e era de lá que enviavam suas cartas com ameaças aos ricos donos de fábricas. Mais tarde, todas as pessoas que se opunham ao processo tecnológico passaram a ser chamadas de luditas. Mas o próprio fenômeno surgiu ainda antes. A rápida industrialização desvalorizava o trabalho dos antigos especialistas e obrigava as pessoas a trocar o ar fresco do campo pelo barulho incessante das fábricas. Agora, mulheres e crianças também podiam trabalhar, operando as máquinas após treinamento, recebendo salários menores que os anteriores. Fábricas e usinas eram erguidas velozmente, enriquecendo seus donos e ampliando a desigualdade econômica. Os primeiros a sentirem uma ameaça real da mecanização da produção foram os trabalhadores das fábricas têxteis. Em 1768, eles atacaram a oficina de James Hargreaves, o inventor da máquina de fiar, e destruíram suas máquinas. Mais tarde, em 1792, os trabalhadores de Manchester agiram de forma ainda mais radical e incendiaram a primeira fábrica com máquinas de cardar lã, do inventor e empresário Richard Arkwright. Essa atitude, quanto à tecnologia, não era motivada pelo medo das máquinas em si, mas por uma resistência radical aos donos das fábricas. Desde o século XV, os tecelões representavam 50% da indústria do país e a renda desse setor aumentava anualmente de 7 a 8%, enquanto o crescimento populacional era de apenas 1%. Portanto, tecer naquela época não era apenas prestigiado, mas também lucrativo. Os tecelões eram protegidos por leis aprovadas em 1563. O número de mestres era rigorosamente regulado
para manter a renda em um nível elevado. E só era possível abrir o próprio negócio após 7 anos de aprendizado com um mestre, sendo que o número desses aprendizes também era controlado. Com o advento dos teares, não era mais preciso aprender meticulosamente por 7 anos para tecer. Esse trabalho agora podia ser realizado até por crianças, com baixa remuneração, o que passou a ser explorado de imediato. A exploração do trabalho infantil era considerada algo absolutamente normal. Um enorme número de operadores de máquinas simplesmente tornou desnecessários os tecelões manuais licenciados. Daí, o descontentamento com as mais novas tecnologias da época, os teares mecânicos. Como o governo respondeu aos luditas, para combatê-los, eram contratados espiões que deveriam se infiltrar nas organizações e semear confusão dentro delas. Para resolver radicalmente a situação com os trabalhadores agressivos, tropas do governo foram enviadas. Em certo momento, o dano causado pelos manifestantes foi tão grande que foi necessário enviar mais tropas para reprimi-los do que para defender contra Napoleão na Península Ibérica. No período de 1811 a 1813, os luditas destruíram aproximadamente 1.000 máquinas. O governo do Reino Unido aprovou uma lei para endurecer as medidas contra o sabotagem industrial. Para começar, como medida preventiva, mais de 50 pessoas foram enforcadas. Aqueles que tiveram mais sorte ganharam uma passagem turística de 14 anos para uma colônia de trabalho na Austrália. O fim da revolta dos luditas é considerado o ano de 1817, quando cerca de 300 trabalhadores, armados com forquilhas e lanças, marcharam em direção a Londres. O movimento foi brutalmente reprimido e os manifestantes foram punidos. A repressão brutal dos luditas desencadeou uma reação na cultura e se tornou um dos fatores para o desenvolvimento do movimento romântico. Esse novo movimento ideológico colocava o ser humano e a natureza em primeiro lugar. O romantismo via a tecnologia com desconfiança. Isso se refletiu, por exemplo, no famoso romance Frankenstein. Muitas profecias românticas se concretizaram. A mecanização da guerra, a desvalorização da vida humana, a invenção de armas de destruição em massa e o aumento da mecanização do trabalho, que gerava cada vez mais desemprego. Aqui está um exemplo clássico da atualidade. Caminhões autônomos, em breve, substituirão a popular profissão de caminhoneiro nos Estados Unidos, que permite a uma pessoa sem ensino superior ter um salário de classe média. 3,5 milhões de motoristas ficarão desempregados. As necessidades dos caminhoneiros geram empregos em setores à beira da estrada, como motéis, restaurantes, postos de gasolina e lava-rápidos. O que fazer com todos esses milhões de bocas extras? Pagar uma renda básica universal do governo? Por enquanto, é difícil acreditar nisso, considerando que os experimentos com esse tipo de pagamento em diferentes países ainda não comprovaram sua eficácia mundialmente. Interessante, o que o bondoso e atencioso Bill Gates propõe nesse caso? Aqui está o esquema dele: introduzir um imposto sobre robôs e direcionar o dinheiro arrecadado para ajuda humanitária às pessoas afetadas pelo desemprego, que, graças à renda básica, poderiam se tornar assistentes sociais e ajudar idosos e crianças. Aliás, foi exatamente por isso que Gates, junto com Stephen Hawking e Elon Musk, em um já distante 2015, se tornaram indicados ao antiprêmio Ludita do Ano. Mas, falando francamente, qualquer pessoa minimamente sensata deve entender que as corporações não estão muito interessadas em proteger alguém. O desenvolvimento de tecnologias em países com o chamado regime totalitário levanta ainda mais questões. O exemplo da China, com seu sistema oficial de classificação social, já cansou todo mundo. Mas, com os acontecimentos recentes, parece que o mundo inteiro virou a China. O que mais os famosos filósofos tecnopessimistas podem acrescentar a isso? O desenvolvimento da tecnologia dá-lhe a ilusão de controlar a realidade, permite que a pessoa se sinta onipotente, mas em troca, unifica o espectro do pensamento humano, reduzindo-o a uma compreensão dual e mecânica das coisas. Como a tecnologia resolve problemas urgentes, ela se torna uma necessidade, e tudo o que é ambíguo, sutil e paradoxal no ser humano é sacrificado em nome dela. A busca pela racionalidade pode fazer com que a pessoa se torne apenas um objeto
com um conjunto de propriedades, o que levará a humanidade a mais um ciclo de desumanização. As ideias do filósofo russo Nikolai Berdyaev se assemelham em diversos pontos a esses pensamentos. Em sua obra O Homem e a Máquina, ele afirma que a máquina, apesar de trazer benefícios e conforto, transformou o ser humano em um ser preguiçoso, amorfo e sem espiritualidade. Na opinião do filósofo, a tecnologia desferiu golpes terríveis no humanismo, na visão de mundo humanista e no ideal humanista do ser humano e da cultura. Mas Berdyaev não culpa a tecnologia diretamente, pois ela é neutra por natureza. Não foi a máquina que desumanizou o homem, ele próprio se desumanizou. E o maquinismo é apenas uma consequência desse endurecimento da alma. O mundo mecanizado e racionalizado não se interessa pela preservação dos ideais humanistas de verdade, beleza e justiça. Esse mundo obedece às leis da eficiência e pode levar ao estabelecimento de um banal totalitarismo digital. Lewis Mumford, historiador e filósofo da tecnologia, em seu livro O Mito da Máquina, afirma que em determinado momento o desejo humano de dominar a natureza se transformou em uma mega-máquina desumana. Esse é o protótipo de um sistema totalitário, no qual cada pessoa é apenas uma peça insignificante e facilmente substituível em um mecanismo complexo, com disciplina rígida e hierarquia, protegidas por um aparato burocrático. O trabalho físico insuportável é uma das principais ocupações do ser humano, o que é bastante antinatural, pois, por sua natureza, o ser humano busca liberdade e desenvolvimento. Poderia parecer ótimo quando as máquinas substituem esse trabalho de Sísifo, mas a expansão tecnológica destrói a individualidade, já que ao redor trabalham milhares de pessoas iguais. Mumford acredita que a técnica, embora eficiente, mas antinatural, é um produto da era industrial. Em um mundo assim, o ser humano perde sua humanidade, seus valores sociais e culturais. Na opinião de Mumford, foi justamente a expansão tecnocrática que deu início à sociedade de massa. E talvez foi graças à tecnologia que a transição do trabalho manual para o trabalho com máquinas consolidou o capitalismo como o principal modelo econômico. Por sua vez, ela pregou mais alguns pregos no caixão dos ideais do humanismo. Existe um exemplo marcante: salsicha no pão. Essa expressão, um sistema de aprendizado profundo de máquina, entenderia como um produto de carne inserido em um parente com o status social de sogro em algum lugar. A revista publicou em agosto de 2018 um estudo, não sem ironia, intitulado O Elefante na Sala. Os cientistas mostraram que, se você inserir uma pequena imagem de um objeto não relacionado ao tema em algum canto de uma imagem maior, por exemplo, um elefante em uma imagem de uma sala de estar, isso influenciará as redes neurais artificiais e os algoritmos de aprendizado profundo de forma tão estranha que, no final, a inteligência artificial classificará muitos objetos dessa imagem em categorias erradas. Programas que venciam com confiança os humanos em jogos de computador ou videogames começavam a perder feio. Bastava mudar, por exemplo, a cor do fundo no jogo ou mover um pouco os jogadores nas posições iniciais. No geral, esses exemplos mostram que até as melhores IAs podem falhar, mas nem todo erro é igual ao outro. Uma coisa é perder no Counter-Strike, outra é se a inteligência artificial no aeroporto não deixar você embarcar e, em vez disso, chamar a polícia, confundindo você com um criminoso, ou uma inteligência artificial treinada em estradas falsas em um táxi autônomo não perceber devido a uma iluminação incomum que você está atravessando a rua bem na frente dele. Sim, caso você não soubesse, conjuntos de dados falsos são usados para treinamento em muitos lugares, no varejo, na robótica e, claro, em veículos autônomos. Na verdade, eles não são chamados de falsos, mas sim de dados sintéticos. Assim soa mais respeitável. Afinal, ninguém vai treinar um piloto automático destruindo centenas de carros de verdade, que cairiam de pontes ou de penhascos, até que ele aprenda a reconhecê-los direito. No final das contas, os desenvolvedores criam cidades virtuais inteiras, onde os modelos percorrem bilhões de quilômetros imaginários. Nas estradas reais, tudo é refinado, com o piloto automático amadurecido percorrendo a quilometragem final. Além disso, hackers também podem interferir nos algoritmos, que já não são muito confiáveis. Um hacker pode inserir na imagem ou no texto aqueles pequenos erros
que levam a grandes falhas. E essas, por sua vez, podem ter consequências catastróficas. Por exemplo, em sistemas de controle de fornecimento de energia ou no tráfego urbano de uma metrópole. Imagine um sinal de áudio que se misture com a música de fundo na casa de uma pessoa. Mas o assistente de inteligência artificial dele, Alexo ou Siri, identificará esse sinal como um comando. Por exemplo, desligar todas as luzes da casa, trancá-la ou destrancar a porta em determinado horário. Como Pedro Domingo observou em seu livro O Algoritmo Mestre, as pessoas se preocupam que os computadores fiquem inteligentes demais e dominem o mundo. Mas o verdadeiro problema é que eles ainda são burros demais, e eles já o dominaram. A inteligência artificial é capaz de superar a barreira do significado e da compreensão? Para isso, é necessário estudar mais a fundo como funcionam a percepção e a consciência humana. A história humana mostrou que nós nos adaptamos muito bem às mais diversas situações. Algumas coisas fazemos de forma intuitiva, outras de forma instintiva, algumas seguindo o bom senso e outras indo contra ele. O ser humano é uma criatura complexa, mas sem essa complexidade e imprevisibilidade, provavelmente não haveria consciência. Pesquisadores já tentam há décadas criar métodos para ensinar à inteligência artificial a arte de fazer generalizações com bom senso e até mesmo coisas como intuição e imaginação. Apesar dos avanços em generalizações, mesmo com ressalvas, outras áreas ainda carecem de progresso significativo. Talvez tudo isso não nos preocupe, pessoas comuns distantes dos problemas da criação da inteligência artificial. Que os cientistas cuidem do trabalho deles e nós do nosso, não é mesmo? Não é bem assim. Ou melhor, não é nada assim. Todos esses sistemas e agentes de inteligência artificial que ainda funcionam mal estão sendo cada vez mais usados em todos os lugares e tomam decisões das quais depende a vida das pessoas. Há enormes investimentos por trás da inteligência artificial, uma enorme fortuna está em jogo, assim como as carreiras de talentosos empresários, cientistas ambiciosos e burocratas que almejam ascender sem esforço ou responsabilidade. Ou melhor, transferindo sua responsabilidade para a inteligência artificial. Muitos estão interessados em uma disseminação mais ampla e rápida da inteligência artificial. Agora vamos voltar ao tema do nosso filme. O problema atual não é que uma superinteligência ou inteligência artificial forte esteja prestes a surgir e passe facilmente no teste de Turing. O verdadeiro problema é que consideramos esses algoritmos mais avançados do que realmente são, e estamos prontos para entregar a eles áreas inteiras da atividade humana. Somos humanos pecadores e falhos, mas querem nos substituir por máquinas que também erram, só que elas não conhecem o pecado porque não entendem seu significado. Mas seria um erro pensar que a inteligência artificial é apenas um deepfake exagerado, um parente um pouco mais esperto da calculadora, que tudo isso são apenas fantasias e uma ideia inalcançável dos tecno-otimistas. Dezenas de milhares de cientistas, globalmente, trabalham diariamente para avançar no desenvolvimento de uma inteligência artificial forte. Eles são motivados todos os dias para que a inteligência artificial funcione cada vez melhor, primeiro em tarefas específicas, depois em tarefas mais amplas. Os algoritmos das redes neurais se tornaram extremamente complexos. Porém, para superar a barreira semântica, os desenvolvedores de inteligência artificial provavelmente terão que dar um passo atrás e esquecer a criação de redes neurais e bancos de dados cada vez maiores. Procurar por alguns processos interessantes de algum campo científico ainda desconhecido. Os cientistas terão que estudar atentamente o ser humano, suas particularidades, capacidades cognitivas e limitações, que também podem gerar descobertas. Soltar o gênio da garrafa não é tão difícil, mas será que conseguiremos colocá-lo de volta? O neoludismo atual levanta questões sobre a desigualdade social, o desespero econômico dos trabalhadores, problemas que persistem há séculos, e convoca discussões em busca de consciência na criação de novas tecnologias. O progresso é impossível de ser parado, mas é preciso estar preparado para ele, e talvez até mesmo em nível legislativo. Afinal, enquanto as questões éticas na tecnologia não ocuparem um lugar tão importante quanto o de objetivo de obter lucro, o nosso mundo está em perigo.
A cidade fantasma, há muito abandonada de Ladlow, no sul do estado americano do Colorado, foi palco de eventos sangrentos há mais de 100 anos, e é muito instrutivo analisar essa história em detalhes. No início do século XX, toda a cidade de Ladlow pertencia a John Rockefeller, filho, e a sua empresa Colorado Fuel and Iron Company, ou seja, a companhia de combustível e ferro do Colorado de Rockefeller. O filho recebeu a empresa do pai como presente de aniversário. Milhares de mineiros de carvão, entre eles crianças, trabalhavam por uma ninharia, que na maioria das vezes voltava para os cofres dos Rockefeller. As famílias deles moravam em barracões da empresa e compravam mantimentos em suas lojas. Muitos deles eram imigrantes recentes, principalmente gregos e italianos. O trabalho nas minas era infernal, com alta taxa de mortalidade dos mineiros. Nas proximidades de Ladlow, acidentes com muitas vítimas humanas aconteciam com frequência, como, por exemplo, explosões nas minas. Por exemplo, em janeiro de 1910, 75 mineiros perderam a vida. E em outubro do mesmo ano, na mina Starkville, 56 pessoas morreram. Não havia nenhuma segurança do trabalho nas minas dos Rockefeller, e o poder no estado estava praticamente sob o controle total deles. Como eleitores, foram registrados não apenas todos os trabalhadores, inclusive os imigrantes, mas, imagine só, até os burros da companhia. Embora, é claro, isso não seja verdade. Não havia burros eleitores, havia mulas eleitoras, ou seja, híbridos de burro e égua, mais resistentes e menos exigentes para o trabalho pesado nas minas. Pessoas e animais votavam conforme seus donos mandavam. Seus votos eram apenas registrados na coluna desejada. Os Rockefeller eram partidários do capitalismo gerencial, ou seja, deixavam todas as decisões nas mãos dos gerentes, que tinham que obter o máximo de lucro a qualquer custo. Isso gerava muitos abusos. Os mineiros e suas famílias viviam em condições análogas à escravidão. Em setembro de 1913, cerca de 10 mil mineiros iniciaram uma greve, exigindo melhores condições de trabalho e aumento de salário. O protesto foi liderado por representantes do Sindicato dos Mineiros, pelo qual fazia campanha a famosa ativista Mary Jones, conhecida como Mamãe Jones. A família de Mary Jones veio para os Estados Unidos da Irlanda fugindo da fome. Durante uma epidemia nos Estados Unidos da América, ela perdeu o marido, que era mineiro, e 3 filhos. Quando ela já tinha mais de 70 anos, organizou uma marcha de filhos de trabalhadores da Pensilvânia até Nova York, que os levou diretamente à casa do então presidente Theodore Roosevelt. Os slogans eram assim: "Queremos ir para a escola, não para a mina." Na época da greve, em Ludlow, Mamãe Jones já tinha 83 anos, mas não tinha perdido seu entusiasmo. Ela foi até os mineiros e os inspirou a se manifestar, pelo que foi presa mais uma vez. Nos Estados Unidos da América, ainda hoje, é publicado um popular jornal de esquerda, com o nome dela. Quando a greve iniciou, os gerentes da empresa prontamente despejaram as famílias dos funcionários para a rua durante uma intensa chuva. O sindicato deu a eles barracas, e ao redor de Ladlow e das vilas mineradoras vizinhas formaram-se verdadeiras cidades de barracas, sendo que, na maior delas, viviam cerca de 1.200 trabalhadores. A empresa tinha um exército privado armado, para o qual contratou mais combatentes. Os Rockefeller tinham razão em acreditar que as autoridades do estado estavam a seu serviço e pediram o envio da Guarda Nacional, que também ficou do lado dos patrões. Os seguranças aterrorizavam a população, mas a Guarda Nacional fazia vista grossa para isso, enquanto impedia que os grevistas parassem os fura-greves contratados pela empresa. A greve se arrastou por muitos meses, mas no dia 19 de abril de 1914 chegou o desfecho. A Guarda Nacional cercou o acampamento dos grevistas e uma metralhadora foi posicionada em um penhasco próximo. As autoridades exigiram que os mineiros entregassem um dos líderes, mas eles se recusaram. E a Guarda Nacional abriu fogo contra o acampamento. Vários líderes dos mineiros foram mortos, muitos grevistas fugiram e se esconderam nos arredores, e suas famílias se refugiaram nos porões que haviam sido cavados ainda no outono. Sob as barracas, à noite, os guardas nacionais queimaram as barracas vazias com querosene.
Como resultado, muitas crianças e várias mulheres foram queimadas vivas ou sufocadas pela fumaça. Ao saber do ocorrido, os mineiros atacaram a cidade e os funcionários, fura-greves e gerentes da empresa, tomando as minas e ocupando áreas com 250 milhas quadradas. As informações sobre o motim chegaram aos jornais graças aos esforços de Mama Jones e outros sindicalistas, e o presidente Woodrow Wilson enviou o exército para Ludlow. As tropas separaram os fura-greves dos grevistas, mas a greve continuou quase até o fim. 1914. Os trabalhadores obtiveram poucos ganhos, mas milhares de novos membros se filiaram ao sindicato. Começou a Primeira Guerra Mundial e, junto com ela, o crescimento da indústria americana, que precisava de carvão. Em 1915, Mamãe Jones se encontrou com John Rockefeller e as condições de trabalho nas minas começaram a melhorar. Mas depois que todo o país começou a falar sobre o massacre de Ludlow, a família Rockefeller fez mais uma coisa. Contrataram Ivy Lee e Mackenzie King, dois especialistas astutos em relações públicas, para tentar fortalecer sua imagem seriamente abalada. Ivy Lee fundou um moderno setor de relações públicas e Mackenzie King, depois, se tornou o primeiro-ministro do Canadá. Lee convenceu John Rockefeller Jr. a ir ao Colorado, encontrar os mineiros e suas famílias, inspecionar as condições de trabalho e de vida, conversar com as pessoas e ouvir as reclamações. Durante todo esse tempo, um fotógrafo acompanhava Rockefeller. Comunicados sobre sua interação com o povo circularam nos jornais, e o bilionário passou a ser visto de forma mais humana pela sociedade. Desde então, os Rockefellers entenderam como é importante, se não ser, ao menos parecer, e que um bom marketing é tão essencial para conduzir grandes negócios quanto saber extrair o máximo dos trabalhadores, eliminar concorrentes ou resolver questões com políticos. Afinal, o exército burguês pode te salvar algumas vezes, mas não dá para se manter no poder por muito tempo só com a força das armas. Uma das consequências do massacre de Ludlow foi o súbito interesse, não só dos Rockefellers, mas também de outras famílias de bilionários americanos, por tudo aquilo que pudesse garantir manchetes positivas nos jornais. O apoio às artes e à educação, sem dúvida, proporcionava uma ótima publicidade. Pois o que pode ser melhor do que ver os capitães dos negócios cuidando do futuro dos seus filhos e dos altos princípios morais? Hoje em dia, essa abordagem já pode ser chamada de velha escola, pois o mundo mudou. E os empreendedores de tecnologia cada vez menos buscam parecer bondosos. Se relações públicas positivas ainda interessam a eles, é apenas nos países onde lucram e pagam impostos, enquanto o resto do mundo pode se danar. Pode-se, como Bill Gates, dedicar-se à caridade no terceiro mundo, mas só enquanto isso render boas manchetes no New York Times. De qualquer forma, é necessário saber precisamente qual lucro o seu investimento em caridade trará. Afinal, cada dólar gasto com crianças pobres do Zimbábue deve trabalhar e render 1.000. Por exemplo, os investimentos na Organização Mundial da Saúde devem se transformar em um mercado trilionário de vacinação. O massacre de Ludlow permanece na história até a atualidade. Jeff Bezos, assim como Rockefeller há 100 anos, inventou um esquema ainda mais engenhoso. A Amazon pratica trabalho forçado em seus depósitos, onde funcionários recebem apenas o salário mínimo. Eles são totalmente vigiados e recebem multas severas por qualquer infração, como, por exemplo, ir ao banheiro fora do horário programado. Por isso, muitos funcionários trabalham como médicos na pandemia, usando fraldas. Robotização da logística, onde pessoas substituíveis por máquinas já foram trocadas e os não substituídos se tornaram autômatos. O trabalho que os funcionários da Amazon realizam é monótono e totalmente sem perspectiva do ponto de vista do desenvolvimento humano deles. Os robôs ainda não conseguem posicionar os objetos com tanta precisão e são mais caros de manter do que as pessoas. Porém, quando isso mudar, a máquina substituirá o ser humano imediatamente. Em 2020, o aumento dos lucros em meio à falência de milhares de pequenos negócios nos Estados Unidos da América e a queda brusca da economia do país passou a ser visto como um banquete durante a peste. Tudo isso exigia uma jogada não trivial, e os profissionais de marketing inventaram algo que faria até Rockefeller invejar:
Eles sugeriram que Bezos usasse os próprios funcionários da empresa para criar uma imagem positiva da companhia. Eles deveriam usar o Twitter e outras redes sociais para isso. Mas, acima de tudo, o Twitter. Quanto mais curto, melhor. Mensagens breves são mais memoráveis. Os funcionários devem escrever algo como cartas de trabalhadores sobre como é bom trabalhar no depósito, como eles têm colegas maravilhosos e como, no geral, a vida é boa e vale a pena viver. Em primeiro lugar, as pessoas vão acreditar mais nesses relatos do que nas postagens de blogueiros influenciadores bem pagos, cuja tarefa é promover novos produtos. Ademais, esses posts alcançarão seu público-alvo, pessoas comuns, incluindo muitos futuros colaboradores da Amazon. Afinal, se as tendências atuais persistirem e os pequenos e médios negócios realmente falirem, todos acabarão trabalhando nos depósitos da Amazon. E por fim, isso é muito mais barato. É mais barato do que oferecer bolsas para estudantes, subsídios para cientistas ou manter uma equipe de blogueiros. Afinal, basta promover um concurso entre os funcionários da Amazon para o melhor tweet sobre sua vida incrível e premiar o vencedor com uma semana de férias no Caribe ou na Disneylândia. E aos demais participantes podem ser oferecidos bônus no trabalho, um lugar no depósito mais perto de casa, uma permissão extra para ir ao banheiro, permissão para conversar no local de trabalho. Milhares de funcionários se envolvem no projeto e se tornam embaixadores do Centro de Autorrealização. Eles recebem de graça um soft sprinkler para profissionais de mídia, permitindo que estoquistas comuns gerenciem facilmente suas postagens e analisem os resultados. Os cálculos dos profissionais de relações públicas foram brilhantes. As equipes de embaixadores começaram a tuitar ativamente sobre o bom andamento do trabalho. O sprinkler informava que alguém discutia as condições exaustivas de trabalho nos depósitos da empresa, mencionando perseguição a sindicalistas e demissão de ativistas. Sempre que surgia um comentário negativo sobre a Amazon, um embaixador escrevia no chat: "Pessoal, vocês estão discutindo como é ruim trabalhar na Amazon. Eu trabalho lá. Deixem que eu conto para vocês em primeira mão e ainda mando fotos." Uma das embaixadoras, chamada Hannah, escreveu uma postagem no tópico onde estava sendo discutido um artigo negativo sobre a empresa. A postagem rapidamente se tornou viral. Ela começou assim: "Eu também sofro de depressão. E houve um momento em que eu quis sair da Amazon. Mas depois percebi que o problema não era a Amazon, o problema era comigo. Me permitem conversar com as pessoas, mas às vezes eu mesma não quero. Agora tenho colegas maravilhosos, com quem é ótimo passar os turnos da noite." De acordo com pesquisas, a campanha no Twitter elevou a confiança na campanha a níveis superiores à confiança na polícia local, autoridades eleitas e até na igreja. Outras campanhas logo adotaram essa ideia e começaram a ensinar seus funcionários a escrever posts corretos sobre seu maravilhoso local de trabalho. Até surgiu um termo para quem está envolvido nessa atividade: funcionários advogados. Profissionais de relações públicas consideram essa atividade a melhor alternativa aos influenciadores e blogueiros bem remunerados. Os funcionários têm alguma opinião sobre esse assunto. A opinião deles interessa à liderança da empresa, tanto quanto a opinião das mulas no Colorado que os Rockefeller registravam nas eleições locais. Se hoje os funcionários são consultados sobre participar dessas atividades, e em alguns lugares até remunerados por isso, em breve, projetar uma imagem positiva da empresa pelas redes sociais será considerado parte das responsabilidades do cargo. Se há 100 anos o mineiro terminava seu turno na mina, a vida dele depois disso não interessava ao empregador, a não ser para extrair renda extra, vendendo-lhe sabão ou corda da loja da empresa. Agora o trabalhador pertence ao patrão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Explora-se não só o corpo, mas também a alma, ou melhor, a parte cognitiva do ser humano, já que seus patrões não acreditam em nenhuma alma. O massacre de Ludlow exemplifica como os patrões tratavam os trabalhadores quando não os consideravam como pessoas. Isso também é uma previsão para o futuro, um exemplo de como eles certamente agirão novamente quando passarem a considerar as pessoas como animais mais uma vez. Quando não apenas filósofos e cientistas, mas também as pessoas comuns rejeitarem o conceito de livre-arbítrio, de consciência e até mesmo do próprio ser humano.
Mas o resultado dessa batalha, por mais estranho que pareça, depende também de cada um de nós. Para começar, vale ao menos refletir sobre essas questões. Isso já é bastante. Há pouco tempo, o mestre sul-coreano do jogo Go, um dos jogadores mais premiados do mundo, Lee Si-dol, anunciou sua aposentadoria e fez uma declaração dramática. Depois que a inteligência artificial começou a jogar, eu percebi que não serei o melhor, mesmo que lidere o ranking com esforços insanos. Agora existe uma entidade invencível. Lee falava sobre o computador, um desenvolvimento de uma empresa que foi comprada pela Machina há 5 anos por 650 milhões de dólares. O coreano perdeu ainda em 2016, mas desde então a inteligência artificial só ficou mais forte. De fato, a vitória do computador sobre o ser humano é vista como um grande avanço, com potencial para causar mudanças significativas no mundo. O exterminador do futuro está surgindo no horizonte? Vamos averiguar. Programadores testam há tempos o poder da inteligência artificial em jogos complexos contra os melhores humanos. Computador desenvolvido venceu Garry Kasparov no xadrez já em 1997. Antes da partida, Kasparov pensava que era só uma máquina. Máquinas são burras. Mas depois da derrota, ele admitiu: eu senti e percebi que havia um novo tipo de inteligência na mesa. Para vencer Kasparov, usou força bruta de computação. Depois de cada movimento, o programa calculava todas as possibilidades futuras e decidia com base nesses dados. Mas com GO, essa abordagem não funciona por causa do volume de dados que precisa ser processado no GO. Os jogadores revezam colocando pedras pretas e brancas no tabuleiro 19 por 19. O objetivo é conquistar o máximo de território possível, cercando as pedras do adversário para impedir sua vantagem. Go se assemelha ao jogo de pontos da escola, porém, é mais difícil devido ao tamanho do tabuleiro. No primeiro lance, as pretas têm 361 opções possíveis no Go contra apenas 20 no xadrez. Consequentemente, a cada jogada, a árvore de possíveis posições só aumenta. Após 2 lances no xadrez, há 400 possibilidades de desenvolvimento do jogo. No Go, são 129.960. O matemático John Trump calculou que o número de combinações possíveis seria um número de 170 dígitos. Por isso, o jogo de Go exige das pessoas não só inteligência e capacidade de cálculo, mas também um pensamento abstrato poderoso e uma intuição forte, uma qualidade que é pouco desenvolvida nos computadores. Um dos desenvolvedores do AlphaGo, Demis Hassabis, contou: é um jogo muito intuitivo. Mestres de Go frequentemente dizem que fizeram tal ou tal jogada porque ela parecia certa. Segundo ele, os mestres desenvolvem um senso estético especial e uma boa posição. Simplesmente parece bonito. Apesar dos processadores se tornarem mais potentes e rápidos anualmente, a busca na árvore de possibilidades permitiu que a inteligência artificial alcançasse no Go apenas o nível de um amador forte. Os computadores venciam os humanos, mas só quando recebiam uma vantagem de algumas pedras. Em 2014, David Fodland, um dos pioneiros do Go para computadores, contou que os programas enfrentam o mesmo problema que as pessoas. Muitos jogadores atingem um certo pico amador e não conseguem ficar mais fortes. Para superar esse platô, é preciso dar um salto mental, e os programas enfrentam os mesmos problemas. É preciso olhar para todo o tabuleiro, e não apenas para as batalhas locais. Para superar essa barreira intelectual e simular a intuição e o senso estético dos profissionais, os desenvolvedores recorreram a redes neurais e algoritmos de aprendizado profundo. Primeiro, a rede neural foi alimentada com um banco de dados de partidas humanas, que incluía cerca de 30 milhões de jogadas. Depois disso, ele aprendeu a prever corretamente o movimento de uma pessoa em 57% dos casos, embora o recorde anterior da inteligência artificial fosse de 44%. Em seguida, os desenvolvedores ensinaram a jogar contra si mesmo. Assim, o computador aprendeu ainda melhor a identificar as jogadas mais vantajosas e a desenvolver novas estratégias. Tudo isso ajudou a racionalizar os processos nos quais o Deep Blue, que venceu Kasparov, trabalhava. Agora, o sistema não só executa todas as combinações possíveis, mas também foca nas opções de desenvolvimento mais promissoras. Além disso, ela se orienta mesmo em situações inéditas. E tais situações ainda ocorriam, devido à escala do Go.
Graças ao novo mecanismo, AlphaGo derrotou todos os jogadores de computador anteriores, mesmo com vantagem de 4 pedras, e começou a vencer profissionais humanos. Em outubro de 2015, AlphaGo derrotou o bicampeão europeu, o francês Fan Hui. Eles jogaram 5 partidas sem vantagem e o computador venceu todas. Esse foi o primeiro caso em que uma máquina venceu um profissional humano. Depois da partida, Hui contou que aprendeu muito e que esse conhecimento o ajudou a melhorar e subir no ranking internacional. E em 2016, AlphaGo jogou contra Lee Sedol e venceu por 4-1. Essa partida, assistida por 60 milhões de pessoas só na China, tornou-se histórica por vários motivos. Assim como Kasparov, Lee não estava preparado para a habilidade do computador no jogo. Segundo ele, perdeu a primeira partida por isso. Na segunda, o computador demonstrou uma criatividade adquirida. Esse momento entrou para a história do Go como o lance 37. Para muitos comentaristas, o lance da máquina parecia um erro, sem relação com suas jogadas anteriores. Mas os especialistas reconheceram o valor. Fan Hui, que trabalhou como árbitro na partida, depois contou: "Não é uma jogada humana. Eu nunca vi uma jogada assim, feita por um humano, tão bonito." Preste atenção ao adjetivo estético. Lee, após a partida, negou que era uma jogada de computador. "Eu esperava uma máquina eficiente que calcularia a melhor jogada para cada situação com base nos dados salvos. Mas alguns lances me pareceram muito criativos. Eles mostravam a beleza do Go, que só as pessoas são capazes de criar." Esse lance destacou o caminho percorrido pela inteligência artificial, da simples tentativa e erro até o pensamento. O AlphaGo é programado para jogar de forma conservadora, escolhendo uma pequena vantagem com 95% de probabilidade de vitória em vez de uma vitória esmagadora com 80% de chance. Mas o lance 37 não foi conservador. Os criadores do AlphaGo analisaram os registros para compreender o motivo da máquina ter feito esse lance. Aconteceu que ela entendeu que a probabilidade de uma pessoa colocar sua pedra assim era de 1 em 10.000. Mas o AlphaGo tomou essa decisão porque considerou que era a mais otimizada para resolver o problema proposto e também porque isso deixou Lee completamente perdido. Ele se afastou da mesa por 15 minutos, pensando demoradamente na resposta. No geral, o coreano depois contou que durante a segunda partida ele nunca teve a sensação de que estava controlando o jogo. Em terceiro lugar, a quarta partida evidenciou que a criatividade humana pode atrapalhar os algoritmos. Ele estava perdendo de 0-3 e pediu desculpas por não conseguir competir com o computador. Em certo momento, ele achou que o computador era superior a ele na habilidade de fazer jogadas que gradualmente levam a uma pequena vantagem. Portanto, no 78º lance, após meia hora de reflexão, ele fez uma jogada que, segundo as estimativas do AlphaGo, tinha probabilidade de 1 em 10.000. Como resultado, a máquina não conseguiu se adaptar a isso, cometeu alguns erros, e nos 10 lances seguintes, a probabilidade de vitória dela, segundo seus próprios cálculos, caiu de 70% para menos de 50% e nunca mais subiu acima desse valor. Os comentaristas chamaram as ações de lead divinas. Os desenvolvedores levaram em conta a derrota e o lance 78 continuaram trabalhando no algoritmo e, em 2017, enviaram o sistema atualizado. Jogar com mestres online. O resultado foi 60 vitórias, nenhuma derrota e um empate devido à perda de conexão com a internet. A versão modernizada venceu seu antecessor em 100 partidas de 100, usando muito menos equipamentos e poder de processamento. Especialistas preveem que a inteligência artificial potencial pode levar a avanços na robótica, pesquisas científicas e até mesmo a cura do câncer. No cotidiano, podem surgir consultores financeiros baseados em inteligência artificial, livres de erros e carros autônomos acessíveis a todos. Também prometem que as redes neurais comporão músicas e escreverão livros tão bem quanto os humanos. Só que os avanços prometidos ainda não aconteceram. Além disso, a mesma empresa, que graças ao desenvolvimento se tornou uma das líderes no campo da inteligência artificial, a cada ano acumula prejuízos cada vez maiores e até agora não trouxe nenhum lucro. Por isso, alguns especialistas temem que, se a inteligência artificial
não fizer um avanço significativo em breve, a bolha possa estourar e os investimentos nesse setor simplesmente parem. Em geral, a inteligência artificial ainda está distante do retratado em O Exterminador do Futuro, e o mundo é bem mais complexo que um jogo de Go. Ainda estamos muito longe de criar robôs humanoides, porque os computadores atualmente não conseguem manter uma conversa consciente nem resolver muitas tarefas que crianças fazem facilmente. Mas o computador já quase demitiu Lee Sedol, embora não completamente. O coreano ainda consulta os desenvolvedores do AlphaGo, mas não acredita mais que vencerá. Mesmo com uma vantagem de 2 pedras, acho que vou perder. Nem acompanho mais as notícias sobre Go, mas será que não devemos, na verdade, temer a revolta das máquinas quando cada um de nós for substituído por um robô? Talvez todas essas tecnologias digitais, inteligência artificial, sejam apenas ferramentas, como uma simples faca de cozinha, dependendo de quem a utiliza, pode ser usada para o bem ou para o mal. E existe um cenário otimista para o desenvolvimento das tecnologias, o chamado socialismo digital, sobre o qual muitos especialistas falam. A humanidade, para sobreviver, terá que limitar e redistribuir o consumo em benefício de toda a sociedade. Isso implica que o retorno ao sistema de planejamento e distribuição é inevitável, de uma maneira ou de outra. O aumento da capacidade computacional permitirá fazer isso com qualidade, algo impossível no século XX. Vamos imaginar como isso pode ser no futuro. Uma opção para sair da crise seria implementar uma renda básica incondicional para cada habitante do planeta. Como dizem, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Só que, nesse caso, segundo a necessidade básica. Moradia, comida, energia para garantir o sustento necessário e suficiente para a vida. Mas também um pouco para entretenimento moderado, uma espécie de quantia regular e garantida para pão e circo. Se a capacidade de alguém é ficar em casa e consumir, então é isso que ela faz. Se quer estudar, estuda e não se preocupa com bicos. Se quer criar, cria e alegra a humanidade com os frutos da sua criatividade. Se quer trabalhar, trabalha e recebe mais do que o necessário para as necessidades básicas. E usa o excedente para viajar ou para qualquer outro desejo que tenha. Mas de onde virá essa riqueza imensa para presentear cada habitante da Terra? Afinal, se todos tiverem a oportunidade de não trabalhar, quem em sã consciência vai querer trabalhar? E se ninguém trabalhar, quem vai sustentar esse exército de desempregados? Primeiro, uma pessoa comum dificilmente se contentará com o mínimo. Para ter luxo, ainda será necessário trabalhar. Em segundo lugar, uma das principais necessidades da vida, que não se pode comprar com dinheiro nenhum, é a autorrealização. Os jovens sempre vão buscar seu lugar na vida. Mas quando você não é empurrado por trás por um estímulo agudo de trabalhe ou morra de fome, pode escolher uma profissão com calma e reflexão, aprender e se experimentar em diferentes áreas. Mesmo se o jovem preguiçoso optar por ficar no computador com um capacete de realidade virtual, ele o fará com seu próprio auxílio, não com o dinheiro dos pais. No mundo virtual, também é possível se realizar, sem precisar competir com outros por um lugar ao sol. E, em terceiro lugar, ao que tudo indica, nesse admirável mundo novo, o produto mais escasso será a oportunidade de servir à sociedade. Ela será distribuída por cupons. Você trabalha na segunda-feira, você na terça. A semana de 5 dias de trabalho será apenas para quem conseguir se organizar por conta própria. Para os escritores, obras interessantes serão mais procuradas por uma humanidade com mais tempo livre. E não haverá mais aquela desculpa respeitável de que eu gostaria de criar, mas sou obrigado a ganhar dinheiro. É claro que um sistema assim é impossível sem planejamento. Institutos de estatística calcularão a quantidade necessária de bens e serviços com base nas demandas da sociedade. Digamos que, após mandar uma mensagem, sua chaleira elétrica quebrou. Você deseja uma nova, de vidro, com luz e ajuste de temperatura. Em resposta, você receberá data, horário e ponto de retirada mais próximo para pegar o produto. Naquela mesma noite, os pedidos serão enviados para as fábricas de eletrodomésticos a fim de reabastecer os estoques nos depósitos. Não é preciso fazer mais do que o necessário. E muito menos será necessário incluir nos produtos a chamada obsolescência programada, que atualmente é praticada pelos fabricantes.
Afinal, em condições de mercado, se você fizer uma chaleira indestrutível, o mundo rapidamente vai satisfazer a demanda por chaleiras. E a demanda por chaleiras. A fábrica terá que ser fechada e os trabalhadores serão mandados embora para o frio. No modo de economia digital planejada, as fábricas ligarão suas linhas de produção apenas uma vez por semana e reabastecer os estoques para a necessidade imediata da humanidade por novos eletrodomésticos. Alguns dirão que já passamos por isso na União Soviética, quando eram feitos planos quinquenais que todos tentavam cumprir em excesso. A gente sempre tinha excesso de escavadeiras de esteira, mas ao mesmo tempo faltavam algumas coisas básicas do dia a dia. Mas, na verdade, aqueles sistemas de gestão da economia planejada que permitiram alcançar os países avançados nos anos 30, que permitiram vencer um inimigo superior em recursos econômicos na Segunda Guerra Mundial. Esses sistemas de gestão ficaram obsoletos na segunda metade do século XX. A variedade de produtos aumentou muitas vezes, dificultando o planejamento e tornando esse processo extremamente trabalhoso. Novas tecnologias eram introduzidas rapidamente. Novas máquinas entravam em produção, o que levava ao fato de que o plano quase aprovado precisava ser refeito, ou pelo menos todos os cálculos tinham que ser ajustados. Parte dos cientistas sugeriu resolver esse problema reduzindo o planejamento, descentralizando a economia, aumentando a autonomia das empresas e implementando métodos econômicos de autorregulação. Já um grupo de cientistas, liderado pelo diretor do Instituto de Cibernética, Viktor Glushkov, propôs uma alternativa para resolver o problema do OGAS. Era um sistema inovador de gestão automatizada da economia, baseado nos princípios da cibernética. Já naquela época, a rede conectava centros de coleta de dados de todas as regiões do país. O modelo previa a substituição de toda a estrutura de gestão econômica por uma rede de centros automatizados, mas no final, justamente essa alternativa não foi adotada. Foi assim que Glushkov descreveu isso, a partir de 1964, quando surgiu o meu projeto. Contra mim, começaram a se manifestar abertamente os cientistas economistas Lieberman, Belkin, Bierman e outros, muitos dos quais depois foram para os Estados Unidos e Israel. Kosygin, sendo uma pessoa muito prática, se interessou pelo possível custo do nosso projeto. Segundo cálculos preliminares, sua implementação custaria 20 bilhões de rublos. A maior parte do trabalho pode ser realizada em 3 planos quinquenais, desde que o programa seja devidamente organizado. Assim como os programas atômico e espacial, não escondi de Kosygin que ela é mais complexa do que os programas espacial e atômico juntos. E organizacionalmente é muito mais difícil, pois envolve tudo e todos: a indústria, o comércio, os órgãos de planejamento, as esferas de administração e assim por diante. Embora o custo do projeto fosse estimado em cerca de 20 bilhões de rublos, o esquema de implementação previa que os primeiros 5 bilhões de rublos investidos nas primeiras décadas dariam um retorno de mais de 5 bilhões ao final do período. Como previmos a autossuficiência dos custos do programa, em apenas 3 períodos de 5 anos, a implementação do programa traria ao orçamento não menos de 100 bilhões de rublos. Esse número ainda está muito subestimado. Foi nessa época que, nos Estados Unidos da América, a ideia de uma rede distribuída de computadores foi anunciada pela primeira vez, mas o projeto do protótipo da internet moderna ainda nem havia começado. Assim, a ideia grandiosa de Glushkov estava muito à frente de seu tempo, com justificação técnico-econômica, base material e técnica e todas as chances de sucesso. Mesmo que o biogás como alternativa tivesse sido aceito, é difícil afirmar o quanto ele poderia ter sido implementado por completo. Afinal, as capacidades de computação daquela época eram muito modestas, diferente da velocidade dos cálculos nos dias atuais. Então, talvez devêssemos tratar as tecnologias incontroláveis como uma ferramenta, que pode ser usada de diferentes maneiras, como uma faca de cozinha. Caso contrário, teremos que aceitar a proposta de German Sterligov como a melhor solução: desligar a energia globalmente e adotar o transporte a cavalo. No mundo todo, operações especiais da Glavnoe, Razvedivatelnoe, Upravlenie CIA, Military Intelligence, 6 Mossad, Serviço Federal de Segurança, não importa. Cortar a eletricidade, destruir todas as linhas de transmissão, quebrar os isoladores, depois derrubar as torres principais para que não possam ser consertadas e nunca mais permitir que a eletricidade seja ligada novamente.
Imagina só, BAM Boom fizeram essa operação especial e toda a eletricidade caiu. Nós, tateando, encontramos a saída desta sala e saímos para a rua. Eu tenho para onde ir. Mas para você, eu não sei. Bem, para mim, não. Eu vou a pé. Quando você pega a sua família pela mão, os netos, as esposas, os filhos, e vai saindo da cidade a pé, a cidade está morta, não há água por aqui. Não tem. E não tem eletricidade. Sem eletricidade não há água. Sim. A cidade é eletricidade. E você sai, e todas as metrópoles do mundo em 2 dias fazem um êxodo, o grande êxodo de volta à terra, de volta à liberdade. Eles constroem, isso precisa ser feito na primavera. Agora, na primavera, vão fazer bem feito. Eles constroem cabanas. Quem não tem casa, quem tem uma casinha de campo, volta a morar nela. Quem tem casa está numa boa. Quem tem gado, esses são as pessoas mais importantes do mundo. Ir começa o retorno como a abstinência de um viciado, uma volta à vida normal. Na verdade, aquilo que nos parece futurismo, um futuro utópico, em parte já chegou, especialmente se compararmos com as ideias de 100 anos atrás. Vamos considerar 3 exemplos: divisão do trabalho, automação e informatização. Divisão do trabalho. A divisão do trabalho hoje em dia atingiu proporções nunca vistas. Já faz tempo que ferros de solda e máquinas de costura ficaram no passado. É muito mais fácil levar a roupa para consertar do que tentar arrumá-la sozinho. A pessoa simplesmente calcula intuitivamente quanto tempo vai gastar com linha e agulha em casa, multiplica pelo valor do seu tempo de trabalho e entende que não vale a pena o esforço. É assim que funciona a divisão do trabalho. Um exemplo interessante: os engenheiros soviéticos também apostaram no setor de alimentação pública ao projetarem os lendários apartamentos Khrushchevka. Para que tanto espaço? De manhã, só preciso fazer um café e almoço e janto no refeitório da fábrica. Vamos fazer cozinhas menores para economizar mais recursos. Por isso, apesar de muitos condenarem o fast food como uma influência perniciosa do Ocidente, ele é justamente um sinal da chegada do futuro. Um mecânico de bicicletas consertará sua bicicleta mais rápido e melhor do que você, assim como um cozinheiro profissional preparará sua comida mais rápido e barato por pessoa e por hora. No fundo, o uso de refeitórios, entrega de comida, pizza sob encomenda e serviços similares tem um caráter progressista para a sociedade e sinaliza seu desenvolvimento. Se você tem medo dos hambúrgueres transgênicos do McDonald's, escolha outra opção. Comida de qualidade existe em vários outros lugares. Automatização. Nos anos 70 e 80, a introdução de computadores e robôs industriais tirou uma enorme quantidade de pessoas do setor de produção real. Eles encontraram refúgio temporário no setor de serviços, mas agora está claro que o setor tem seus próprios limites e não pode se expandir indefinidamente. Ademais, a adoção ampla do e-commerce, a troca de caixas por caixas eletrônicos e das atendentes de call center por atendimento automatizado contribuem para esse cenário. Apesar dos esforços, o desemprego está aumentando gradualmente. Porém, no sistema atual, é necessário trabalhar mais. Em vez do que, pela lógica, deveria acontecer uma redução geral e planejada da jornada de trabalho. Informatização. A crescente informatização da nossa vida, a implementação cada vez maior de algoritmos computacionais modernos, está colocando o último prego no caixão da tese de que nada pode substituir os mecanismos de mercado. Votação online para decidir se construímos primeiro uma escola ou um hospital no nosso bairro já é coisa da década passada. Os algoritmos do Google e Yandex monitoram constantemente as buscas do usuário enquanto ele navega na internet, para depois sugerir links para certos recursos visando fins comerciais, produtos que interessam a ele com base no histórico de buscas ou que, hipoteticamente, possam interessar. Da mesma forma, essa tecnologia já pode ser usada hoje para planejamento operacional. Atualmente, no mundo, domina uma economia liberal, não apenas capitalista. O liberalismo baseia-se na liberdade individual, desconsiderando os interesses da sociedade. Isso permite obter lucro apenas para indivíduos isolados, enquanto a maior parte da sociedade é forçada a se contentar com pouco. Mas aquela mesma revolução da informação e os grandes volumes de dados, que hoje são usados principalmente para moldar o comportamento dos consumidores e manipular os resultados das eleições, tornam possível o funcionamento de uma economia planejada digital. O mercado sempre busca o excesso,
cada produto deve existir em quantidade além do necessário. Porém, o excesso significa que algum produto acabará sendo supérfluo. Isso implica em desperdício de matérias-primas, energia, mão de obra e tempo. Essa é a ameaça de falência que paira sobre cada produtor e o obriga a trabalhar além dos seus limites. Governar um país com 365 tipos de queijo é um desafio. Somente um modelo econômico centralizado e bem desenvolvido permitirá planejar as próximas ações de forma mais racional, além de utilizar o lucro obtido. Mas também é necessário um objetivo comum, tanto concreto quanto de longo prazo. Quem vai cuidar disso? Talvez, no futuro, as pessoas criem um programa de computador especial que analisará todos os fluxos de informação vindos das pessoas. Com base nos dados recebidos, o programa irá definir o objetivo que é mais relevante para a humanidade. Alcançar esse objetivo será a principal tarefa para o planejamento. As pessoas só precisarão escolher, entre as opções, o plano que levará ao resultado desejado mais rapidamente. Esse programa considerará todas as mudanças que ocorrem na vida das pessoas. Até mesmo Ford, ao descrever os princípios de organização de suas empresas, evidenciou que a proteção social é economicamente vantajosa. Mas isso só é vantajoso quando existe a possibilidade de planejar suas ações com bastante antecedência. No novo socialismo eletrônico, os objetivos da sociedade serão determinados pelo próprio coletivo, não por indivíduos ou grupos específicos. A prática mostrou que, nesse campo, os programas de código aberto não são suscetíveis à manipulação por poucos indivíduos. Ou seja, se esse código aberto for implementado junto com o monitoramento, a elite não conseguirá controlar o programa nos bastidores. Claro, tudo isso nem chega a ser um quadro, são apenas traços raros de uma possível versão do futuro. E qual a sua visão pessoal sobre esse futuro? Ele depende das pessoas comuns do YouTube que assistirão a este episódio? Vamos ver o que será dito sobre isso nos comentários abaixo do vídeo. Por hoje é só. Reflita sobre a sua própria visão positiva do futuro. Porque, se você não fizer isso, alguém fará por você. E que a sua opção se realize da melhor forma possível na vida. Obrigado por assistir, avaliar e até o próximo episódio do Cramola.